aqui, vou abrir, só me dá o ok se vocês estão vendo aí os slides. Vocês estão vendo, gente, os slides? Não, tô vendo você. Não, tô vendo você, Tá vendo eu, linda? Sim, gata. Agora acho que vai. Agora abriu o slide. Agora. Então tá. Vou deixar assim, né, para não ter problema, porque quando a gente bota lá na tela inteira, às vezes acontece algumas intercorrências. Então, vamos lá. Então, como eu já tinha falado inicialmente, né, nessa revisão a gente vai abordar só mesmo o resumo, né, do que é a avaliação nutricional de cada um dos ciclos que a gente já veio falando aí ao longo dessas aulas que a gente, né, vem tendo aí online, tá? O que é mais importante a gente ter em mente quando a gente está pensando numa avaliação nutricional de gestante? O mais importante, o que a gente vai mais focar quando a gente está recebendo uma gestante, né, para ser acompanhada, estar sempre preocupado com o monitoramento do peso, principalmente dessa gestante, né? Essa fase da gestante talvez seja a fase onde a gente mais se preocupa com o número, peso, né? Já que a gente não consegue ter tantas outros parâmetros avaliativos, né? Porque a gente está falando de uma fase completamente atípica de um organismo, né? Por conta da formação, né, de um outro ser, né? Então, por isso, é uma fase onde a gente vai estar o tempo todo focado em ver como está o ganho de peso. O ganho de peso vai ser o parâmetro principal a ser avaliado nessa fase, porque é a partir de um ganho de peso sadio, né, a partir de um ganho de peso adequado, que eu tenho a, a, a certeza, vamos dizer assim, né, que eu estou tendo uma geração adequada do feto, né? Porque o que a gente vai buscar é que esse feto tenha um ganho de peso adequado para o seu desenvolvimento e tenha um peso ao nascer sadio, né? Que é aquilo que a gente vai avaliar quando a gente está falando de recém-nascido, né? Se ele teve um peso sadio para o nascimento. Então, o que a gente vai buscar quando a gente estiver acompanhando uma gestante é exatamente uma adequação de ganho de peso. Porque é através dessa adequação que eu tenho certeza que através, né, desse ganho de peso que eu vou estar monitorando, é que eu vou ter certeza se as condições de gestação estão adequadas dessa paciente, né, que eu vou estar em acompanhamento, certo? O ganho de peso ele vai estar tanto associado a algum acometimento patológico, então a gente vai estar monitorando, porque a gente sabe que se esse ganho de peso for inadequado, isso pode trazer alguma patologia associada a esse quadro de gestação, né? E a gente acompanha esse peso principalmente através do estado nutricional pré-gestacional dessa gestante, né? Então é a partir do que do que era entendido como normalidade desse organismo antes da gestação, é que eu vou acompanhar esse ganho de peso ponderal ao longo da gestação para ver se ele está adequado, insuficiente ou excessivo, tá? E o ganho de peso, né, essa monitoração desse peso vai ser fundamental, porque através dessa monitoração é que eu sei se essa gestante está com uma reserva adequada para fazer um desenvolvimento e um ganho de peso adequado desse feto, certo? A gente sabe, então, que quando a gente fala de avaliação nutricional de gestante, eu vou ter todos os parâmetros, né, presentes, né, todos os parâmetros que existem na avaliação nutricional, que é a antropometria, né, a anamnese alimentar,
a avaliação bioquímica e o exame físico, né, o exame clínico, mas todos aqueles que são possíveis. Basicamente, o que eu vou estar monitorando é exatamente como está o ganho de peso dessa gestante, tá? As principais medidas antropométricas que eu vou utilizar é o peso, né, a estatura, a circunferência braquial e a dobra tricipital. A circunferência braquial, principalmente para ver a área muscular de braço, né, associada com a dobra tricipital, para ver se essa gestante não está tendo, de repente, um ganho de peso inadequado ou uma depressão de massa magra, né? Sabe que vai ter alteração ali naquela circunferência do braço e que pode ter relação direta com uma inadequação alimentar, né, ou com um excesso alimentar. Então, ele também vai ser um parâmetro importante a ser monitorado durante a gestação, tá? O IMC é um dos indicadores que a gente vai utilizar, né, quando a gente está falando de gestação. E para a avaliação do IMC, o mais importante seria que a gente soubesse, né, que a gente consiga avaliar qual é o IMC antes do estado de gestação desse paciente, desse indivíduo que a gente está trabalhando. Peraí, tem gente querendo entrar. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Para que eu possa ter um IMC mais adequado de acompanhamento, é interessante que eu saiba qual é o IMC pré-gestacional. E esse IMC ele tem que ser o IMC que essa gestante tinha antes da gestação, né, com limite máximo de 2 meses antes, para que eu possa calcular o IMC ao longo do acompanhamento dessa gestante, certo? Aí tá só aquela tabelinha, né, que vocês já tem lá no slide de vocês, de qual que seria. Essa é da gestação gemelar e a que está no slide anterior é da gestação normal, né, sem ser de gente. Isso tudo vocês já tem lá no slide de vocês, é só mesmo para relembrar que o IMC é um dos indicadores também importantes de ser monitorado no período de gestação. Um outro parâmetro que a gente vai utilizar na gestação é o nomograma, né, e a curva de Rosso, que faz uma relação, né, do peso atual da gestante e a altura, faz uma relação entre peso e a estatura, né, através dessa curva a gente consegue linkar, né, qual é a relação de peso e estatura dela com as semanas gestacionais que ela está, ou seja, para ver se ela está em adequação ou não com relação ao ganho de peso dela ao longo das semanas, né? É importante que a gente tenha em mente que a cada semana, né, a cada trimestre, principalmente gestacional, como eu vou ter acontecimentos diferentes, né, na formação desse feto, é importante que o meu acompanhamento seja também relacionado a qual trimestre gestacional que essa gestante se encontra. Né? A gente sabe, por exemplo, que quando eu estou falando dos primeiros trimestres, o ganho de peso não vai ser um indicador muito importante de ser avaliado, porque a gente sabe que como esse organismo está iniciando um processo de formação, né, fetal, eu acabo podendo ter até uma perda de peso acontecendo nessa gestante, e isso não deve ser um problema, né, não deve ser um sinal de alerta. Aí já quando eu entro no segundo trimestre, aí sim eu preciso ter um ganho de peso acontecendo, mas esse ganho precisa estar dentro de uma faixa limite, né? Para que não seja um ganho excessivo, porque no segundo trimestre eu já começo a ter a finalização do desenvolvimento fetal e o início do ganho de peso desse feto. E já no último trimestre é onde esse feto, na maioria das vezes, vai estar só ganhando peso para se preparar para o nascimento, né? Então, eu preciso ter um ganho de peso da gestante, né? Um ganho de peso da mãe,
mas esse ganho de peso não pode ser tão acentuado, porque grande parte do que tá sendo consumido precisa ser para o ganho de peso do feto, certo? Então, é importante que eu sempre relacione o que eu estou encontrando de indicador com as semanas que essa gestante se encontra, para que eu avalie se está adequado ou não esse ganho de peso. Aqui é só a régua, né, que eu já botei lá da curva de Rose, que é como que a gente faz a avaliação, tá? A circunferência muscular do braço, né, como eu já havia mencionado lá nos primeiros slides, vai ser também um indicativo que a gente vai utilizar, porque a gente sabe que a gente vai ter modificações teciduais acontecendo nessa gestante, mas é importante que eu esteja acompanhando se não está havendo, né, uma depressão de massa magra muito acentuada e um aumento de gordura acentuado nessa circunferência. Como o braço acaba sendo, né, conforme ao longo desses estudos aí que a gente viu, acaba sendo uma das áreas onde a gente consegue enxergar melhor essas alterações, né, de tecido, ela acaba sendo uma das áreas mais monitoradas para avaliar se isso está acontecendo ou não, tá? E aí a gente vai usar como valor de referência o valor para a mulher adulta mesmo, independente dela estar, né, no processo gestacional, tá? A gente viu que para a adolescência, né, quando essa adolescente engravida 2 anos ou mais após aquela menarca, né, que é a sua primeira menstruação, a gente entende, né, a gente vai avaliar essa gestante adolescente como se ela já fosse uma gestante adulta. Isso porque quando a gente viu a adolescência, a gente entende, né, que 2 anos após ela já passou por um processo de maturação interessante, né, desse organismo. Então, essa gestação pode não ser algo que vai atrapalhar ao processo maturativo desse organismo, tá? Agora, quando eu estou lidando com uma adolescente que engravidou menos de 2 anos após a sua primeira menstruação, aí eu vou ter que estar, além de estar né, fazendo todos os parâmetros, monitorando o ganho de peso, me preocupando sempre com a avaliação da altura dessa gestante, né? Porque a altura acaba sendo um marcador rápido que eu consigo avaliar se essa gestação, né, se esse processo não está atrapalhando o processo maturativo dela, né? E quando eu enxergo isso, eu preciso lançar mão de alternativas de ingesta mais eficazes, né? De ingesta alimentar mais eficazes, que seja capaz de suprir as duas necessidades. Tanto do processo maturativo, que ela está ainda passando, né? Como do desenvolvimento fetal, né? Do processo gestacional em que ela se encontra, tá? Para avaliação de consumo alimentar, os principais inquéritos que são preconizados vão ser o recordatório 24 horas, o questionário de frequência alimentar e a história dietética. A escolha de qual eu vou utilizar é exatamente baseado no que eu quero entender da alimentação dessa gestante, né? Dependendo do que eu visualizo dos possíveis erros que podem estar acontecendo na ingesta alimentar, eu vou escolher qual inquérito que seria mais eficaz para verificar esses possíveis erros. E aí os parâmetros laboratoriais, como a gente já havia conversado quando a gente falou de gestação, a gestante quase sempre, por ela fazer um acompanhamento periódico com a obstetra, né, o obstetra, o ginecologista dela, ela vai estar sempre com exames em dia, então a gente quase nunca vai precisar solicitar, né, exames dessa gestante. Então, na maioria das vezes, a gente vai fazer a leitura dos exames que ela já traz para a gente. O importante é que a gente utilize os valores de referência próprios para a gestação, né? Entender que esse organismo não é um organismo igual
ao organismo de uma mulher adulta sem estar numa fase gestacional, tá? Então, é importante que eu busque os parâmetros da gestação, porque às vezes eu vou pegar a leitura do exame do laboratório e o valor de referência que vai estar ali do laboratório vai ser um valor de referência para uma mulher, né? Uma mulher, para um adulto, né? Sadio. E aí eu preciso, né, entender que não é essa leitura eficaz desse exame. Eu preciso buscar qual é o valor de referência para a gestação, né, para aquele processo que essa mulher está passando, certo? Tudo bem, gente, com gestação? Sim? Sim. Sim, bebê. Sim, sim. Então tá. Vamos para a infância. Quais são, então, as principais medidas antropométricas, né, que são entendidas como necessárias numa avaliação nutricional infantil? As medidas de peso, né, de estatura, perímetro braquial, perímetro cefálico, perímetro torácico, obviamente, isso pensando em parâmetros, né, em medidas no geral, né, pensando na fase da infância total, mas a gente sabe que a gente vai ter medidas que são mais utilizadas no início, né, da fase infantil, medidas que vão ser utilizadas já na segunda infância, né, ou em crianças maiores, já próxima da adolescência, mas no geral as medidas que são orientadas a serem utilizadas são essas, né? Circunferência de cintura, segmento superior e inferior, né, de membros, a envergadura e as dobras, que as que são mais indicadas vão ser a bicipital, subescapular, bicipital, abdominal e suprailíaca. E aí, quais os pontos chaves, né, do que a gente viu quando a gente falou de infância? O perímetro braquial é uma medida importantíssima de ser avaliada, né, porque é uma resposta rápida de um estado nutricional, principalmente de um estado nutricional de desnutrição. Então, principalmente quando eu estou falando de grupos, né, de comunidade, lugares onde eu possa ir avaliar, onde eu não tenho muito recurso, né, onde eu não vou ter muitos equipamentos, não vou ter muitos instrumentos, o perímetro braquial acaba sendo a medida de uma área muito importante na avaliação do estado nutricional de crianças, tá? E aí a gente viu que todas as medidas que a gente vai utilizar quando a gente fala de criança, não só de criança, né? Na maioria dos grupos que a gente viu, a gente vai estar sempre relacionando, né, os resultados que a gente encontra, lendo esses resultados através dos percentis, né, ou do referencial padrão ou dos indicadores, que são fechados, né, preparados por cada governo ou por cada sociedade científica, e que é o que vai nos dar a base, né, nos dar o limite, nos dar os pontos de cortes que são interessantes para cada fase que a gente está lidando, né? Quando a gente fala de criança, basicamente o que a gente vai usar são os percentis, tá? E aí a gente depois foi falando sobre quais são os pontos, né, as medidas principais que a gente vai avaliar em cada fase dentro desse período longo que é o período da infância, né? E aí a gente viu que para recém-nascido, basicamente o que a gente vai estar avaliando é se ele teve um peso adequado ao nascer de acordo com a sua idade gestacional, ou seja, baseado no tempo de nascimento dele, né? Se ele nasceu corretamente, na idade certa, né, de gestação ou não, eu vou avaliar se ele teve um peso adequado ou não de nascimento, né? Porque, na verdade, avaliar se o peso desse recém adequado ou não para a idade não significa diretamente avaliar se essa mãe teve um bom estado nutricional ao longo
do período gestacional dela, né? Porque, como a gente viu, a avaliação do ganho de peso gestacional tem relação direta com o peso de nascimento do feto. E por isso é um dos itens, né? Uma das medidas que a gente vai monitorar ao longo do processo de gestação, para que a gente tenha, né, o peso ao nascimento desses fetos, um peso adequado, certo? Aí, quando a gente já entra na fase de lactentes, né, o que a gente vai estar avaliando é o peso, como é que está o ganho de peso, né, desse bebê, se está adequado ou não. A gente vai estar avaliando a curva de ganho de peso, se ela está dentro do padrão ou não, dentro dos percentis. O comprimento, né, ver se ele está tendo um crescimento linear adequado. Quando a gente fala de criança menor de 2 anos, a gente sempre fala de comprimento, né, porque a gente vai aferir ela deitada. E o perímetro cefálico, porque nós estamos falando da primeira infância, e a primeira infância, ela é marcada pelo desenvolvimento cerebral, basicamente, né? Ganho de massa encefálica. E aí, a aferição do perímetro cefálico acaba sendo uma medida importantíssima de ser monitorada e acompanhada, porque ela me reflete se esse bebê está tendo um crescimento de massa cerebral adequado ou não, tá? E aí, quando eu já passo para uma criança a partir de 1 ano, né, o que eu vou fazer é utilizar todas as medidas antropométricas que eu conseguir, né? A gente sabe, quando a gente está falando de criança, a gente vai priorizar a utilização de medidas menos invasivas, né? Principalmente quando eu falo de crianças menores, né, mais próximas de 1 ano. Então, eu vou avaliar dentro daquelas que são indicadas, né, para a infância, quais que são menos invasivas e que eu posso utilizar nessa criança, certo? E aí, quando eu já estou falando de crianças maiores, próximas da adolescência, eu já consigo usar mais medidas, né? E às vezes medidas um pouco mais invasivas, porque eu já tenho uma criança com maior entendimento intelectual, então é mais fácil que eu consiga ter a aferição de todas as medidas. E aí, a partir das medidas que eu encontro, eu vou ler os resultados através dos percentuais, do Score-Z, que são os meus guias de referência, né, para ver se eu estou dentro dos pontos de corte adequado, que é o que vai me dizer em que estado nutricional que essa criança está, né? Como principal indicador para essa fase, a gente tem o IMC, tá? Que também é utilizado e que também vai ser lido, né, através dos pontos de referência, principalmente dos percentis, né, que são roteirizados pelo Ministério da Saúde, tá? Para anamnese alimentar, né, quais inquéritos que a gente vai utilizar? Aí, quando a gente fala de lactente, basicamente, o que eu preciso saber desse bebê? Como é que está o número de mamadas, né, ao longo do dia, quantas são, qual a quantidade de fralda molhada, para saber, né, como é que está a questão de sistema urinário, evacuação e ganho de peso, né? Confrontar essas informações para ver se eu estou tendo um ganho de peso eficaz, né? Para isso, o recordatório 24 horas é um dos inquéritos mais fáceis, né? Porque é o mais fácil da mãe conseguir lembrar, né? O que foi o dia anterior daquele bebê. Ou o dia alimentar habitual, porque, na verdade, quando a gente fala de bebê, na maioria das vezes, principalmente no que diz respeito à alimentação, é bem parecido, né? A rotina deles alimentar, quase que todos os dias, ela é um hábito, ela é bem parecida, tá? Até os 7 anos, né? Após a fase de 2 anos, né? Basicamente, de 2 anos até os 7 anos, quem vai me dar as informações, né, alimentares desse paciente, desse indivíduo, vai ser os responsáveis dele, né? O pai, a mãe, enfim. E aí eu vou procurar, né, o inquérito que eu achar mais viável para receber essa resposta desse responsável. E aí o que eu tenho que ter em mente? Toda vez que eu estiver escolhendo o inquérito, é importante que eu
conheça, né, o paciente, a família, né, o pai, a mãe ou o responsável que eu estou lidando, para eu saber qual vai ser o inquérito que vai ser mais fidedigno com a realidade desse paciente. Porque, principalmente quando a gente fala de criança, a tendência é que, se houver muitos erros alimentares, é que o pai ou a mãe esconda, né? Não relate isso, até mesmo por vergonha, porque o pai, a mãe se sente responsável, né, por aquele erro estar acontecendo. Então, muitas das vezes, eles vão acabar omitindo esses erros. Então, é importante que eu escolha um inquérito que eu consiga captar melhor essas informações, tá? E a partir dos 7 anos até a adolescência, aí, normalmente, é a própria criança que vai relatar isso, né? Aí já é mais fácil. O importante é que eu consiga fazer essa enquete, né, essa entrevista, só com a criança, sem a presença dos responsáveis. E aí eu posso usar o recordatório também 24 horas, o registro, porém, o que eu vejo na prática é que o questionário de frequência acaba sendo o mais fácil de ser feito, né, com a criança. Porque, na maioria das vezes, a criança tem dificuldade de saber quantidade, né, de porção, o que comeu. A criança tem dificuldade de lembrar o que comeu. Agora, ela sabe o que ela normalmente come, ela lembra, né? E aí, o questionário de frequência me dá a chance de botar os alimentos que eu quero saber se essa criança consome ou não, e é mais fácil dela dizer se ela tem o hábito ou não, a frequência ou não de consumir aquilo ali, certo? Então, eu acho mais produtivo, na prática, utilizar o questionário de frequência quando a gente fala de criança, tá? Para parâmetro laboratorial, né, o que a gente vai ter de acesso mais rápido, né, mais fácil, com uma leitura mais fácil, vão ser o hemograma, o colesterol total, né, todas as suas frações, né, todo o lipidograma, e aí o triglicerídeo já faz parte também do lipidograma, a hemoglobina glicosilada ou glicada e a glicemia de jejum. Isso para a hemoglobina glicada ou glicosilada e a glicemia de jejum, para a gente achar qualquer problema que possa ter relação com o metabolismo de glicose, tá? Nem sempre isso pedir isso vai estar relacionado ao estado nutricional em si. Na maioria das vezes é importante que a gente peça para a gente descartar se não há nenhum problema com o metabolismo de glicose, tá? E aí, se eu avalio que alguma criança tem algum risco de desnutrição, né, aí é importante que eu tenha outros parâmetros, como a albumina, por exemplo, que é um importante biomarcador de depressão de massa magra, né, de massa muscular. Então, em crianças que eu enxergue que há a possibilidade da desnutrição ou que eu já tenha fechado o diagnóstico de desnutrição, é importante que eu acompanhe como é que estão os níveis séricos de albumina, tá? Tudo bem, gente? Infância? Sim. Eu acho que tem alguém falando comigo no chat aqui, mas eu não consigo ver chat quando... Ah, é Bia falando sim. Não consigo ver chat, gente, quando eu tô aqui. É demais pra mim, é muita coisa. Porque sai o negocinho. Vamos lá. Adolescência. O que a gente viu em adolescente, né? A gente viu na adolescência que é fundamental que primariamente eu tenha em mente, né, quando eu estou lidando com qualquer paciente desse grupo, que eu estou lidando com um indivíduo que está dentro de um processo de maturação biopsicossocial, ou seja, aonde todo o organismo dele, né, está se maturando, amadurecendo, né, ficando adulto, certo? Então é um momento crucial
onde eu estou finalizando todo o funcionamento, né? Todo, tanto funcionamento fisiológico, como biológico, como psicológico desse indivíduo, certo? Então, muitas são as questões que estão envolvidas nesse processo. Então, é fundamental que eu entenda que eu estou lidando com um indivíduo que está com um turbilhão de transformações acontecendo nesse organismo. E é fundamental que eu entenda que muito mais do que estar avaliando somente o estado nutricional desse indivíduo, é importante que eu entenda que, a partir da avaliação desse estado nutricional, eu vou estar diretamente obrigada a fazer algo que seja capaz de suprir tudo que é necessário para esse momento de maturação biopsicossocial, certo? Então, entender que tudo que eu encontrar de possível risco, né, eu tenho que dar as orientações, né, as minhas respostas frente àquilo, aquele risco, né, aqueles possíveis riscos que eu encontrei, precisam ser respostas capazes de alimentar efetivamente toda essa transformação maturativa que está acontecendo nesse organismo, certo? O que eu quero que vocês entendam? Se eu enxergo que eu estou com um adolescente que não está com um ganho de peso adequado, né, ou que eu avaliei que ele está num risco de desnutrição, é fundamental que a minha resposta frente a isso seja dar ofertas alimentares que sejam capazes de melhorar esse estado, né? Ou seja, começar a fazer um ganho de peso adequado, né? Atender a essa necessidade de ganho de peso, mas que seja capaz também de alimentar todos os processos fisiológicos maturativos que estão acontecendo nesse organismo. Ou seja, é quase que sempre tudo dobrado, né? Entender que esse organismo tem uma demanda quase que dobrada sempre de toda a oferta de nutrientes, tá? Porque esse organismo está com um turbilhão de requisitos, né, de nutrientes para terminar, para maturar, para formar todos os organismos, né, todos os processos que envolvem esse corpo, tá? Esse organismo. E aí, o que a gente tem de indicação de antropometria, né? Peso, altura, o IMC vai ser um indicador também importante de ser utilizado. Quando a gente fala de adolescência, o IMC se torna um indicador crucial, porque a gente já viu que muitos estudos apontam a relação do IMC com acúmulo de gordura, né? O IMC tem uma estreita relação com aumento, né, de tecido de gordura do organismo. E normalmente o que a gente tem visto quando a gente fala de adolescência é exatamente um acúmulo de gordura, né? Uma resposta de tecido de gordura aumentado nesse organismo. Então, o IMC acaba sendo um indicador muito interessante de ser utilizado na adolescência. O perímetro braquial também, por conta da área muscular de braço, principalmente para avaliar como é que estão as reservas, né, desse organismo, reservas adiposas e tecido muscular. A circunferência de cintura é muito indicada na fase da adolescência, porque também ela tem uma relação muito estreita com o acúmulo de gordura em região abdominal, né? E ela acaba tendo uma relação direta com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né, que tem na formação, né, na etiologia dessas doenças, exatamente as gorduras, né, possíveis gorduras que possam ficar circulante no organismo. Então, por isso, é uma medida muito indicada de ser utilizada na adolescência. A prega cutânea tricipital e subescapular, que também são as principais que demonstram tecido de gordura, né, do organismo.
E todos os indicadores antropométricos da infância também são indicados para a adolescência. Na adolescência também a gente vai usar para a leitura dos resultados os percentis, né, ou scores Z, certo? Para avaliação alimentar, né, o que a gente tem de indicação vão ser o recordatório 24 horas, o diário alimentar e o questionário de frequência alimentar, né? Aí vai depender do que eu enxergo, né, que seria mais fácil de ser desempenhado pelo paciente que eu estou acompanhando, tá? Na maioria das vezes, o questionário de frequência também é o que nos dá uma leitura mais fácil da realidade da alimentação desse adolescente, tá? O diário alimentar, ele demanda muito tempo, né? Então, na maioria das vezes, principalmente se for menino, é muito difícil a gente conseguir. As meninas, às vezes, têm paciência para isso, para ficar relatando como é que foi o dia, mas os meninos, na maioria das vezes, não têm. O recordatório 24 horas, os adolescentes possuem uma capacidade inexplicável de esquecer que eles comeram horas antes deles chegarem até ali no seu consultório. Então, às vezes você pergunta o que você consumiu ontem, eles não lembram, né? A famosa memória seletiva, né? Só lembra aquilo que quer. E eu não vou julgá-los, tá? Porque eu já acabei de falar para vocês que eles estão vivendo um turbilhão de alterações orgânicas aí acontecendo, né? Somáticas nesse organismo. Então, o que a gente enxerga na prática clínica é que o questionário de frequência acaba sendo mais fácil também a ser desempenhado aí na fase da adolescência, tá? Como investigação laboratorial, a gente vai ter hemograma completo, lipidograma, glicemia de jejum e a hemoglobina glicada ou glucosilada, e a albumina sérica seriam aí os biomarcadores mais interessantes de serem utilizados na adolescência, tanto para investigar excesso como para investigar ineficiência e inadequação alimentar, tá? Ok, gente? Tudo bem, adolescência? Ninguém gosta de falar nada nos microfones. Yes em inglês, will em francês, tac-tac em japonês. Obrigada, Cassie. Vamos lá. Adulto. A gente já sabe que a avaliação nutricional envolve, né, essas principais etapas aí, né, antropometria, inquérito alimentar, exame laboratorial e avaliação clínica, né, ou exame físico. Quando a gente fala de adulto, e como eu frisei bastante quando a gente falou de adulto, talvez seja a fase mais suave, né, de se lidar, porque a gente acaba não tendo tantas modificações orgânicas acontecendo, como é o caso de gestação, como é o caso de infância, de adolescência e de envelhecimento, né? Eu estou lidando com um corpo que teoricamente já está linear, né? Já está formado e ainda não entrou em processo acelerado de senescência, né? De morte, de envelhecimento. Já iniciou, mas ainda não iniciou em processo acelerado. Então, acaba sendo uma fase mais leve, vamos dizer assim, de se trabalhar, porque eu não tenho tantas obrigações com este organismo, tá? É lógico que a realidade clínica que a gente encontra não é essa leveza toda, porque na maioria das vezes a gente recebe adultos com comorbidades associadas, né? Reflexo de inadequações alimentares, principalmente da infância. Mas, teoricamente, acaba sendo um grupo mais tranquilo de se trabalhar por a gente não ter essas questões de alterações orgânicas e fisiológicas acontecendo, tá? E aí, o que a gente vai ter de indicação de antropometria, né? Peso e estatura, e IMC ainda continua ser um indicativo muito indicado para a fase adulta, né? A gente só tem contraindicação de utilização quando a gente está falando de atleta, de alta performance. Circunferência de cintura e quadril, principalmente para fazer a relação, né, entre circunferência de cintura e circunferência de quadril, para avaliar risco de doença
crônica, né, e principalmente de doença cardiovascular. Circunferência de braço também para avaliação de área muscular do braço, né? Circunferência de pescoço, principalmente quando eu tenho dúvidas, né, com relação ao sobrepeso desse indivíduo. Quando eu estou com dúvida se o que eu estou encontrando como estado nutricional é obesidade ou é sobrepeso, eu posso lançar a mão da circunferência de pescoço como mais um parâmetro para essa avaliação. O diâmetro de cotovelo a gente viu para a questão da compleição corpórea, né, para saber se essa compleição é uma compleição grande, pequena, né, porque isso também vai me ajudar na leitura das medidas, né, e dos parâmetros que eu estou utilizando de antropometria, porque nem sempre uma leitura de um IMC sozinho vai ser claro para entender se esse organismo está em risco nutricional ou não. Porque, às vezes, o que eu encontro ali no IMC vai ter uma relação direta com como é a compleição corpórea desse indivíduo. E aí, às vezes, se eu encontro que ele está em sobrepeso ou em obesidade, mas eu vejo que ele tem uma compleição corpórea grande, às vezes, né, ao jogar essa informação cruzada com a informação da compleição corpórea, eu entendo que esse indivíduo não encontra-se em sobrepeso nem obesidade. Aquela relação que eu encontrei entre peso e estatura está correta para a compleição daquele indivíduo. E as dobras cutâneas, quando a gente fala de adulto, a gente pode usar todas, né, as que a gente achar melhor. Lógico que normalmente o que a gente usa vai ser tríceps, subescapular, né? Porque tem uma relação muito próxima com o acúmulo de gordura. Óbvio que a escolha das dobras vai ter muita relação com o que eu estou encontrando desse indivíduo, né? Se é um indivíduo praticante de atividade física ou não. E eu vou avaliar quais são as melhores pregas a serem utilizadas, né? Se eu quero enxergar mais massa magra, ou se eu quero enxergar mais gordura, eu vou vendo em que área que seria melhor de ser avaliado, tá? Para inquérito alimentar, a gente pode usar qualquer um, né? Todas as opções. E aí vai do que, né, a partir da minha relação com esse paciente, do que eu enxergo que seria melhor alimentado por ele, né? Onde eu vou ter melhores respostas, né? Respostas mais fiéis e que vão ser respostas mais fáceis, né? E que realmente vão ser interessantes de serem utilizadas na minha avaliação de estado nutricional, tá? Para adulto, na minha prática, o que eu vejo como melhor inquérito é o recordatório 24 horas, tá? E quando a gente fala de exame, né, laboratorial, no simples, né, naquele paciente que eu ainda quero conhecê-lo, o que a gente vai pedir vai ser hemograma, lipidograma, glicemia de jejum e a glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia sem jejum, tá? E aí, se eu for encontrando mais achados, né, mais achados clínicos, se eu ficar em dúvida com mais coisas, aí eu posso pedir outros biomarcadores. E aí pode ser albumina, transferrina, né, ureia, creatinina ou ácido úrico, de acordo com os sinais que eu for encontrando nesse indivíduo, tá? Ok, adulto, gente? Uhum. E aí, por fim, idoso, que foi o último que a gente trabalhou, né? Qual que está mais fresquinho aí na nossa memória. Eu também pontuei e bati muito na tecla para vocês da gente lembrar que a fase do envelhecimento é uma fase onde eu vou ter muitas alterações fisiológicas e biológicas acontecendo, só que aí para a morte, né, para o envelhecimento, ou seja, para a inativação, para o parar de funcionar, né? Então, isso deve ser levado em consideração quando eu estou acompanhando um idoso, né? Porque essas alterações vão ter relação direta com inadequações alimentares
e que, consequentemente, terão resposta direta no estado nutricional desse indivíduo, certo? E que, portanto, é importante que a minha investigação, né, que a minha anamnese clínica seja muito, seja muito fiel para que ela consiga ter as respostas adequadas de como que está o organismo desse indivíduo, tá? Entender como é que está esse processo de envelhecimento desse organismo para enxergar onde já existem as inadequações, as ineficiências, né, orgânicas que vão atingir diretamente o processo nutricional desse indivíduo, tá? A gente viu que a anamnese do idoso, ela precisa ser bem mais completa, né? Então, para isso, é importante que eu roteirize ela, né, por partes, para que eu consiga ter o máximo de informação possível de como é que está esse organismo, né? De conseguir avaliar esse estado de forma mais correta, adequada, tá? E aí a gente pode dividir, então, essa anamnese pela queixa, né, pela história pregressa, pelos hábitos alimentares e o consumo alimentar e pelas questões especiais, ou seja, para entender o máximo possível do que é esse organismo, do que é esse indivíduo, né, enquanto pessoa, enquanto rotina, né, de vida, alimentar, enfim. O que cerca toda a realidade desse indivíduo, para que eu consiga fazer resultados bem eficazes, respostas bem eficazes para o que eu estou encontrando, tá? Na antropometria, a gente tem indicação de peso e estatura. O IMC, a gente viu que ele é indicado por alguns autores e contraindicado por outros autores, né? Porque acaba que o IMC é uma relação que não leva muito em consideração as alterações orgânicas que acontecem na fase do envelhecimento, né? Não consegue distinguir muito, né? Esse acúmulo de gordura que começa a acontecer, essa diminuição óssea, ou seja, essas alterações orgânicas que são inerentes à fase que eles estão vivendo de envelhecimento, e aí isso pode deixar dúvida na hora que a gente estiver fechando um diagnóstico de estado nutricional. Então, cabe, né, ao profissional avaliar se ele vai usar ou não o IMC como parâmetro, porque tanto são as discussões, né, sobre usar ou não o IMC na fase de envelhecimento, que até os pontos de corte, a gente ainda não tem pontos de corte roteirizados, né? Cada autor dá um ponto de corte diferente e aí cabe a gente utilizar aquele que a gente acha mais adequado. A gente vai ter a circunferência de braço também para ver a área muscular, né, de braço ou circunferência muscular de braço. A circunferência de panturrilha torna-se uma medida fundamental, porque a gente viu que a panturrilha acaba sendo uma área que tem uma relação muito direta com massa magra, né, com musculatura, e uma das coisas que a gente vai ter que monitorar com muita frequência na fase de envelhecimento é a massa magra, já que a gente sabe que a massa magra ela tem uma relação direta com manutenção, né, de homeostase corpórea, com cicatrização. Então, a gente vai ter que estar o tempo todo monitorando para ver se esse idoso não está tendo uma perda muito acentuada dessa musculatura e aí tentar repor isso através das nossas orientações. Circunferência de cintura e quadril para fazer a relação, porque para avaliar como é que está o acúmulo de gordura nessas regiões, né? E se podem ter uma relação ou não com doenças que já fazem parte desse organismo, né? Que já acometeram esse organismo, ou possíveis doenças que ainda possam se associar a esse organismo mesmo na fase de envelhecimento, piorando ainda mais o estado de saúde e, consequentemente, o estado nutricional do indivíduo, tá? As dobras cutâneas, a gente viu que existe a indicação da utilização de algumas dobras, porém a gente sabe que por causa das alterações
orgânicas que acontecem nesse organismo, muitas das vezes a mensuração dessas dobras vão ser muito difíceis de ser feitas, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer, né, utilizar essas dobras como medidas de avaliação, tá? A gente viu também que não só com dobra, mas com outras medidas também, como peso e altura, dependendo de qual é o idoso que a gente está acompanhando, também vai ser impossível de ser feito, né, de ser medido, e que muitas das vezes a gente vai ter que lançar a mão das medidas através de fórmulas, né? São medidas que a gente vai tentar encontrar através de medidas possíveis de ser. Exatamente. Obrigada, Kevin. É isso aí. Através de uma estimativa, né? De um cálculo com aquelas medidas possíveis de serem aferidas, e aí a gente vai jogar na fórmula e estimar qual seria o peso, a altura, enfim, dependendo de qual a medida que a gente não consegue fazer desse indivíduo, tá? Isso porque a gente pode estar lidando com idosos acamados, né? Idosos em cadeira de roda, né? Que não tem mais a locomoção. Falando nessa estimativa aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Na atividade que a gente fez sobre a avaliação de idoso, você pediu para fazer uma estimativa de altura Pela de altura joelho, do né? joelho. Eu não prestei atenção de você falando que o resultado dá um número meio estranho e que a gente tinha que transformar para metro. Como assim, Maria Carolina? Você não me fala isso. Como assim? Não entendi. Porque, tipo assim, fazendo a conta, dá 166, alguma coisa. Aí eu fiquei, gente, eu tô fazendo conta errada. Aí apaguei, aí fiz de novo. Aí eu falei, então, não mas pode. 166, alguma coisa, centímetros. Pois é, eu não Então, sabia. Isso que eu não prestei atenção, falando que dá em centímetros. Porque você está fazendo através da altura do joelho, que foi uma aferição em centímetro que você fez, certo? Então, o resultado você vai encontrar em centímetro. Ok? Aí, lembra da tabelinha lá? De centímetro, decímetro, lembra? O que a gente vai fazer é andar com a vírgula para poder virar metro. 166 vai virar 1,66 m. Logo em metro e pronto. E fiquei refazendo as 4 vezes. Aí dava a mesma coisa, eu fui no grupo para ver se alguém que prestou melhor atenção do que eu podia me clarear. E Gabriele que me falou. Eu falei, meu Deus, o resultado vai ser dado em centímetro. E não tem problema se vocês me apresentarem ele em centímetro, tá? É lógico que a leitura para você e para o seu paciente, né, é mais fácil em metro, tá? Mas assim, em centímetro não tá errado. A resposta vai ser em centímetro, porque a altura do joelho você vai medir lá na fitinha métrica e vai ser em centímetro. Então a resposta é em centímetro. Depois é só você andar com a vírgula para transformar em metro, tá? Muito obrigada. Desculpa, que eu não chamei atenção para isso no dia da aula. Vamos lá. A gente aprendeu também sobre um novo mecanismo, né, que é o de avaliação subjetiva global, que é um mecanismo que é utilizado fundamentalmente para ver risco nutricional, principalmente associado à desnutrição, tá? E aí é um parâmetro que teve uma boa relação com a fase de envelhecimento e por isso ele começou a ser preconizado e ser utilizado, tá? Basicamente, o que vai ter na avaliação subjetiva global são os dados antropométricos, né, desse indivíduo, algumas questões sobre alteração de dieta, se teve diminuição de consumo, se sim, se não, por quanto tempo, os sintomas gastrointestinais que possam estar acontecendo nesse organismo e como é que está a capacidade funcional desse indivíduo, né, de mobilidade desse indivíduo, ou seja, principalmente a capacidade motora, né, se esse indivíduo era capaz de andar e de repente ficou restrito ao leito, ou seja, indicadores que vão sinalizar que esse indivíduo teve uma perda de capacidade motora. E aí isso tem relação com o estado nutricional também, né? Então, seria um alerta
para um processo de desnutrição, tá? E aí a gente falou sobre exame físico, né? Quando a gente fala de idoso, o exame físico é fundamental de ser feito, mas é importantíssimo que eu entenda todas as questões que envolvem as alterações desse organismo, as possíveis alterações desse organismo, para que ao fazer o exame físico eu não confunda alguns sinais que eu possa ver ali naquele indivíduo que podem não ter relação com o estado nutricional e sim com o estado de envelhecimento que esse indivíduo está, né? E aí eu dei os 3 pontos básicos que a gente consegue avaliar nesse indivíduo e que sempre vão ter relação direta com o estado nutricional. Né, não só relação direta com o estado nutricional, mas que podem desencadear alguma coisa no estado nutricional, tá? São casos de dentição e prótese dentária, que ao avaliar, né, se eu enxergo alguma inadequação, eu já sei que isso vai ter um resultado no estado nutricional dele, porque a ingesta alimentar dele não vai ficar mais efetiva por conta dessa inadequação de cavidade bucal, né? A avaliação de presença de escara, né, de úlcera de pressão, porque isso tem relação direta com perda de musculatura, né, com incapacidade cicatrizatória. E aí, isso tem relação direta com o estado nutricional. Então, é dever, né, do profissional corrigir essa ingesta para que a ingesta alimentar seja capaz de suprir esse processo de cicatrização, tá? E a desidratação, que vai ter uma relação direta com o estado nutricional, que a gente avalia principalmente pelo canal lacrimal e pela presença de saliva, né? Que ao avaliar isso, eu consigo também avaliar se esse indivíduo está com uma ingesta adequada ou não de líquido, tá? E para avaliação bioquímica, a gente vai ter glicemia, a albumina se torna um biomarcador importante, porque quando a gente fala de idoso, a gente vai estar avaliando muito a questão da depleção de massa muscular, tá? Metabolismo de ferro, né? Principalmente pedir ferritina, transferrina, para ver como é que está a condução desse ferro na corrente sanguínea. O hemograma, né? Para ver hematócrito, ver hemoglobina, se o transporte respiratório sanguíneo está adequado. O lipidograma, vitamina B12 é fundamental, porque, como eu comentei com vocês, o idoso tende a diminuir muito a ingesta proteica, né? Principalmente de carne, né? De proteína animal. E isso vai ter uma séria relação com catabolismo muscular e séria relação com disfunção motora, né, de capacidade funcional, enfim. E aí a vitamina B12 acaba sendo um marcador muito importante para saber realmente se esse indivíduo tem uma ingesta adequada ou não de proteína animal, tá? E o ácido fólico, que também vai ter uma relação com a saúde óssea desse indivíduo, ok? Tudo bem, pessoal? Yes. Yes? Tudo ok? Pessoal que está sem microfone, se quiser falar alguma coisa no chat, eu agora já abri aqui. Dúvidas, people? Já que é para falar em inglês, né, Cat? Gente. Everybody. E aí? Tudo ok? Tudo bem? Dúvida só na hora da prova. É só na hora da... Esse ano a prova vai ser... Estou curiosa para saber. Tá em vai ser casa, só ver fazendo online. Muito curiosa. Então, parece que é por uma plataforma daqui mesmo, do Teams, mas eu não sei como funciona. A gente vai receber ainda um tutorial mostrando pra gente como que vai ser, tá? Mas, assim, eu acredito que seja uma prova, assim, como quando a gente faz um curso à distância. Acho que não deve ter mistério, não. Aí, no caso, em relação à sua prova, vai ser baseada mais ou menos pelos exercícios, né? Porque não tem como fugir muito da matéria, né? Do que você tem dado. Assim,
podem ficar tranquilos, porque eu entendo a situação que nós estamos vivendo. Não Por favor, a senhora adianta. tem 30 questões, não que eu cancelo a nossa amizade. Não, gente, mas pensa que 30 questões diminuem o valor das questões, tá? Pelo Adoro. amor de Cristo. Mas, enfim, gente, eu acho que, assim, ao longo desses dias que a gente está distante, né, mas que a gente está por aqui, pelo meio virtual, vocês já conseguiram entender na minha relação com vocês que eu nunca vou cobrar nada que seja além daquilo que eu posso apresentar para vocês nessa situação que a gente está vivendo, entendeu? Não adianta, nesse momento, eu querer buscar coisas, né, estimular mais assim, o raciocínio de vocês dentro do conteúdo, porque eu não estou presente para isso, né? Eu não estou no dia a dia com vocês demonstrando um conteúdo que eu pudesse estimular mais isso. Então, seria errado da minha parte cobrar a mais daquilo do que eu estou conseguindo passar para vocês, entendeu? Por isso que você é bonita. Enfim, então, Ivan, não vai fugir, tá? Vai ser pergunta direta do que é, até porque quando a gente fala de avaliação, o que é importante é que vocês saibam quais os parâmetros a serem utilizados em cada caso, entendeu? E aí a gente vai, né, depois tentar sanar a questão do desenvolvimento prático de vocês, né, da disciplina. Mas aí são cenas nos próximos capítulos. Tudo bem, pessoal? E é isso, né? Tranquilo. Então tá. Aceita que dói menos. É a frase do ano. Não tem o que ser feito, gente. Então, É vamos mesmo. fazer o que dá para fazer, né? O que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Pensem para o lado positivo. Nós estamos passando por uma fase histórica que quando os nossos filhos e netos estiverem estudando isso na escola, a gente vai poder falar, eu estava lá, eu passei por essa pandemia. Olha, é cansativo viver um fato sem misericórdia. Cansativo. Aí a gente vai estar falando, dá valor. Dá valor, exatamente. Eu vou inventar tanta mentira. Eu vou falar, olha, soltava uns bichos na rua para ninguém sair de casa. Pós-pandemia agora vai nos tornar pessoas que vão cobrar mais, porque a gente foi capaz de passar por isso. Então agora ferrou para esses filhos que vão vir, porque mãe já é, né, cobradora nisso aí. Para os próximos que vão vir, meu filho, agora vai ser eu passei por uma pandemia, você não vai arrumar seu quarto? O que é isso? Entendeu? Assim, olha, eu na sua idade, eu não podia sair na rua. Estava passando por uma pandemia. Exatamente, entendeu? Eu não podia encostar numa outra pessoa. Você sabe o que é isso? Entendeu? Vai ser isso. Tem um lugar aí pra fora que, não sei qual país, não lembro, que faz uma reportagem que eles soltaram leões na rua para ninguém sair de casa. Falei, se a moda pega... É Rússia? Não, eu acho que é isso fake. É fake, é fake. Até porque na Europa eles são educados o bastante para não precisarem disso. Exatamente. Será? A desgraça que deu na Itália. Ah, não, mas a situação foi diferente. Mas olha a Alemanha aí, ó. Campeonato já até voltou de futebol, né? Enfim, vamos vivendo, gente. Banho. O importante é se manter seguro, fazer aquilo que dá para fazer, agradecer todo dia por acordar, né? Por ter direito a mais um dia. E estamos juntos. Precisando, chama no WhatsApp. Beleza. Ok? Lógica. Tá, beijos, boa noite. Fiquem em paz. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.